Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vou trazer uma análise para vocês de uma massa de notícias aqui, pessoal. Nesse vídeo não terá nenhuma análise específica de uma empresa, tá? No próximo vídeo, após esse aqui, eu vou fazer a análise aí da Taesa do primeiro trimestre de 2023, tá? Mas para esse vídeo vamos citar aí um pouco sobre a notícia aqui da AES Brasil. Depois vamos falar um pouco aqui da notícia do Bradesco, né, que vem em linha com o consenso e o desafio continua, né? A notícia vai explicar aqui um pouco sobre o Banco Bradesco e as perspectivas sobre algumas casas de análise. Logo em seguida irei citar duas notícias aí sobre a Irani, que aprova uma distribuição de dividendos intercalares, né? E que a Irani lucra 26% a menos do que o primeiro trimestre. Depois falarei sobre a notícia da ISA-CTEP TRPL4, né? E que a companhia está tentando aí participar, para quem não sabe, em junho aí desse ano para agosto até 2024, né? Várias companhias aí de transmissão irão participar de leilões, onde as companhias arrematam aí lotes de transmissão e disputam esses leilões para ver aí quem ganha esse projeto e leva aí, né, consequentemente esses leilões aí ganham esses leilões que agregam a receita aí para a empresa e as companhias podem investir aí um certo valor. Logo em seguida falarei um pouco sobre a taxa Selic, pessoal, que é a taxa básica aí da economia, né? Que a Selic é a taxa básica de juros. E em seguida falarei um pouco que o Copom decide aí manter a Selic em 13,7% pela sexta vez seguida. Então, uma massa de notícias aqui para analisarmos com calma e eu darei aqui minha opinião para vocês sobre essas notícias, tá? Vale ressaltar que nada aqui se trata de recomendação de compra ou de venda, tudo aqui nesse vídeo é a título de conhecimento e eu não me responsabilizo por qualquer perda ou ganho de capital que vocês possam ter aí, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar esse vídeo, mas antes de iniciar já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos atingindo quase 500 inscritos aí no canal, pessoal, muito bom isso aqui. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo e também aí deixe nos comentários vídeos futuros que vocês queiram que eu realize no meu canal. Então vamos comentar aqui primeiro sobre a AES Brasil, pessoal. A companhia lucra aí 60,4 milhões no primeiro tri, uma queda de 14,9% aí na ótica aí anual. Porém, a companhia disse que projeta investimentos de 3,3 bilhões até 2017. E aqui, essa casa de análise aqui, o Infomoney, né, fala que a AES Brasil reportou esse lucro líquido, né, que na base da comparação igual do período de 2022 teve essa queda aí de 14,9%. Portanto, em termos ajustados, o lucro foi de 67,7 milhões, né? Aí o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, que é o EBITDA na sigla em inglês, né? Foi ajustado, foi de 409,3 milhões no primeiro tri, 30,6% superior à do primeiro tri do ano passado. Isso aqui se reflete principalmente dos investimentos que a AES Brasil tem realizado, tá? A receita operacional da empresa totalizou 786 milhões no primeiro tri, um aumento de 16,2% na comparação anual, tá? E os custos operacionais e despesas gerais administrativas somaram 161 milhões no primeiro tri. Aqui a casa de análise cita um pouco dos investimentos na AES Brasil. Pessoal, fica tranquilo que esse vídeo aqui estou fazendo apenas sobre notícias, tá? Uma análise profunda das empresas. Várias companhias estão reportando seus balanços aí do primeiro trimestre e vai ter aqui um elenco de vídeo para vocês, deu analisando aí as inúmeras companhias e seus balanços. Farei a análise de balanço da AES Brasil, da Taesa, que acabou de reportar, da Irani, do Banco do Brasil, que vai reportar aí no dia 10. Farei de todas as empresas aqui, pelo menos das empresas que estão ao meu alcance e eu estudo de perto, para que vocês tenham noção aí mais ou menos de como foi o balanço, tá? Então, falando um pouco aqui de investimentos, né? Destaca aqui que a AES Brasil anunciou um fato relevante em projeção de investimentos de 3,3 bilhões de até 2017, né? E essa nova projeção ocorre após a AES Brasil afirmar um acordo de compra e venda de energia, né? Em contraparte de excelente perfil de crédito, que isso aí incrementaria um fornecimento de energia renovável pelo prazo de 15 anos. E a companhia cita que o parque eólico está em desenvolvimento no complexo eólico Cajuína, no estado do Rio Grande do Norte, aí, região onde a AES Brasil possui um cluster atualmente em construção. Muito bom essa notícia para os acionistas da AES Brasil. Acredito que no médio e longo prazo a companhia vai entregar esses projetos e pode aí surfar uma alta no seu lucro líquido, né? E também um pagamento muito bom de dividendos aos seus acionistas, tá? Agora, pessoal, vamos citar um pouco aqui sobre a notícia do Bradesco, né? Que essa casa de análise, a Brasil Journal, cita que vem em linha com consenso, o desafio continua, né?
e fala que depois de 2 trimestres que chocaram os investidores, que reprecificaram seu valor de mercado, o Bradesco publicou hoje o primeiro trimestre em linha com consenso. Isso por quê, pessoal? Porque o lucro do Bradesco aí foi de 4,28 bilhões, daqui de acordo estava em relação ao trimestre anterior, mas ainda 37% abaixo do mesmo trimestre do ano passado. Isso aqui é a casa de análise que está dizendo, e no consenso deles o balanço do Bradesco era para ter vindo aí um pouco pior, né? Portanto, né, o ROI aí o ROI sobre o patrimônio, que foi de 10,6%, com o PL fechado aí no trimestre de 155 bilhões, que o PL nada mais é do que o preço sobre lucro, né, que engloba o valor de mercado pelo lucro, o valor de mercado dividido pelos últimos lucros dos últimos 12 meses. Então, vocês pegam o valor de mercado e dividem do lucro líquido dos últimos 12 meses, tá? E acredito aqui, falando a grosso modo nessa notícia, para tirarmos uma conclusão aqui significativa do Bradesco, precisaremos fazer análise de balanços dele num modo aí mais profundo. Então, como já disse para vocês, esse vídeo estou apenas citando as notícias, não estou me aprofundando, estou dizendo aqui apenas para vocês o que essas notícias disseram aí sobre essas empresas, mas podem garantir que eu vou realizar vídeos futuros sobre a S Brasil, Bradesco, a Irani, a ISA CETEP com o novo balanço, que eu já realizei, vou deixar aqui no link da descrição, sobre a Taesa e sobre as outras companhias, que aí vou analisar de uma forma profunda e vou tirar as minhas conclusões sobre o médio e longo prazo da empresa, tá? E aqui os resultados estão dentro das expectativas do que vínhamos colocado aí pelo mercado, isso aqui diz a Brasil Journal, né? E o CFO e Cassiane Scarpelli disse ao Brasil Journal que um prêmio, segundo aí, ainda desafiadores, mas dentro das nossas previsões. O lucro, a casa de análise cita que o lucro foi impactado por uma reversão de provisões, né, que contribuiu com cerca de 650 milhões aí. Essa reversão levou uma queda no chamado índice de cobertura, né, que saiu de 204% para 182%. E também ajudou uma alíquota de imposto que ficou em 10% no trimestre. Então, pessoal, essas provisões, elas existem uma explicação plausível para isso, né? Foi por conta aí das lojas americanas que o Bradesco, junto ao Santander, provisionou uma dívida bastante expressiva aí com aquelas provisões, né, atreladas às lojas americanas, né? E aqui a notícia cita também que a margem de clientes que mede os ganhos do banco com crédito e captação melhorou 7,3%. Já a chamada margem financeira totalizou aí, fechou o trio uma queda de 2,4%. E a inadimplência, né, acima de 90 dias, que mede todos os créditos aí, né, isso a inadimplência passou de 4,3 para 5,1. Mas, né, o Banco Bradesco teve essa alta aí na inadimplência mesmo, tá, pessoal? E o CFO, a notícia aqui é grande, mas eu estou citando para vocês os pontos mais importantes aqui, que eu acho que acredito que devem ser aqui especificados nesse vídeo, tá? E segundo o CFO, isso tem gerado uma melhora nas novas safras, né? Principalmente nas carteiras aí de pessoa física, onde o banco já vê uma melhora significativa na inadimplência. Então, pessoal, cita aqui que no primeiro trio o banco reduziu 40% a aprovação de crédito, né? E basicamente o crédito clean para as pessoas físicas, pequenas e médias empresas, tá? Bom, então acredito que aí tem uma notícia toda para vocês lerem. O Banco Bradesco também cita aqui que o Bradesco Seguro foi que entregou um lucro líquido de 1,8 bilhões, com ROI de 18,2%, né? Os prêmios emitidos subiram 13% e a margem operacional do grupo segurador ficou em 11,7%, tá? E o CFO admite que parte do problema teve a ver com o erro da comunicação que o banco está tentando corrigir. Então, tem aqui a notícia grande para vocês lerem com calma, não vou ler tudo porque eu ainda tenho que discutir sobre algumas outras notícias, mas eu vou deixar todas essas notícias aqui na descrição do vídeo, tá? Agora falando um pouco da Irani, pessoal, bem rápido aqui, a Irani disse que aprova uma distribuição de dividendos intercalares, né? E a companhia cita que o Conselho de Administração da Irani aprovou a distribuição de dividendos intercalares. A informação consta na ata da reunião do Conselho. O valor total será de 20.376 mil reais, que corresponde aí a 8 centavos por ação. Então, nessas cotações, 8 centavos por ação, né? Só para tirarmos aqui uma dúvida pertinente das pessoas que não sabem calcular aí o yield, né? Fazer essa porcentagem, pessoal, muito simples. Vocês pegam aí o dividendo anunciado, que foi de 8 centavos por ação da Irani, vamos aqui 0,08, dividido pela cotação atual de 8,34, nós temos um yield aí de, vamos colocar aqui, vezes 100, de 0,9% nessas cotações. Então, o dividendo até que razoável, mas vale ressaltar que a Irani já anunciou outros proventos aí antes desse, então
fechando o exercício, a Irani vai pagar aí tranquilamente de 8 a 9% de dividend yield. Vale ressaltar que para você fazer o cálculo, para filtrar o dividendo, pessoal, o ideal é ensinar vocês a pescarem o peixe e não já entregar tudo mastigado, tá? Então, para vocês tirarem o valor por ação, vocês necessitam pegar o lucro líquido aí que foi reportado, dividir pela base acionária da empresa, né? E vocês têm o LPA. Quando vocês pegam o lucro líquido e dividem pela base acionária, vocês encontram o LPA, que é o lucro por ação. Desse lucro por ação, vocês pegam e multiplicam aí pelo payout ou EBITDA da empresa. Como a Irani tem uma política de dividendos que é baseada no EBITDA da empresa, né? Então vocês pegam o LPA e multiplicam por 25%. Então vocês tiram aí esse dividendo aí líquido, né? Já deduzido, para vocês aí terem uma ideia, tá? E terão direito detentores de ações de emissão da companhia no dia 8 de maio de 2023. E as negociações das ações serão aí negociadas ex proventos a partir do dia 9 de maio, que aí a quem a comprar depois dessa data, depois do dia 8, que é a data com, não terá direito aqui a esse provento. Quem já tiver ações aí até essa data terá aí esse montante de dividendos aí caindo diretamente na conta aí da sua corretora, tá? Agora, pessoal, uma outra notícia em relação à Irani, tá? A Irani lucra 26% a menos do que o primeiro trimestre, tá? E a casa de análise cita que a Irani reportou um lucro de 83 milhões no primeiro tri de 23, um montante 26% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 22, informou a companhia de papéis e celulose nesta manhã. E os lucros líquidos, impostos, depreciação, para aqui simplificar para vocês o EBITDA, né? Ajustado foi 128,2 milhões, uma redução de 6,1%, tá? E aqui a companhia cita porque que teve essa queda, dado de que o volume de vendas segmentos de embalagens, papelão do lado, aumentou 10,7%, isso aqui foi bom para a empresa, por isso que incrementou uma receita líquida de 406 milhões, esse crescimento aqui na receita e esse crescimento aqui na margem EBITDA. Vale ressaltar que como a política da Irani é baseada no EBITDA e não no lucro líquido, então isso aqui favoreceu os proventos da empresa, né? Com esse crescimento aqui de 10% na parte aqui de papel ondulado. E reduziu 4% comparado ao quarto trimestre de 2022, totalizando 38 mil toneladas no primeiro tri de 2023, principalmente devido à redução da demanda desse segmento esse trimestre em relação ao trimestre anterior, tá? Já na parte aqui de embalagens sustentáveis, totalizou 29 mil toneladas, né, registrando uma redução de 6,5% quando comparado ao ano passado, tá? Mas acredito que para o médio e longo prazo a Irani irá aí se aperfeiçoar e surpreender aí os investidores com balanços bastante excelentes, né? Eu acompanho a companhia de perto e sempre fico de olho porque acho uma small cap aí interessante para o médio e longo prazo, tá? A ISA-CTEP, pessoal, que é a TRPL4, né, também tem a TRPL3, que são as ações ordinárias, diz aí a ISA-CTEP, né, que pretende participar de leilões, investir e manter dividendos. Aí aqui a matéria faz esse questionamento se vai ser possível a ISA-CTEP investir, né, nesses leilões, participar desses leilões junto às outras transmissoras, Taesa e dentre outras, né? Não somente transmissoras, mas uma massa de empresas de energia irá participar desses leilões. Então, se isso aqui seria possível. O equilíbrio entre investimentos, a casa de análise cita, não está só na casa de análise, está no RI da empresa, que a ISA-CTEP paga 75% do lucro líquido em forma de proventos. Então, a companhia tem aí 75% de payout, tá? E a matéria cita aqui que em tempos de vacas magras parece estar chegando ao fim para a ISA-CTEP, que registrou um lucro líquido de 306 milhões, né, no primeiro trimestre de 2023. Então, a casa de análise vê uma perspectiva bastante audaciosa aí para a ISA-CTEP em termos de proventos, devido a esse aumento no lucro líquido. Mas, pessoal, eu acompanho aqui as casas de análise para somente intuitos de informações complementares. Por quê? Porque até agora há pouco estavam citando, é o fim da ISA-CTEP, já eram os dividendos, a empresa vai falir. Então, há sempre boatos aí no mercado que fazem a gente ficar com um pouco de medo. Por isso que vocês necessitam persistir na sua estratégia e acompanhar somente então o site de RI da empresa, não se basear por informações aí alheias, né? Muitas casas de análise aí colocam o mercado em específico, colocam informações que nem sequer se concluíram. Então, até agora há pouco estavam falando que a ISA-CTEP estava com problemas, mas não, a empresa na realidade estava investindo, né, e gerando aí valor para então ela distribuir dividendos no médio e longo prazo. Então, por isso que eu sempre falo aqui
acompanhem as empresas do seu portfólio pelo site da própria empresa, tá? Apenas olhem as notícias aí como informações complementares. Isso aqui vai ajudar vocês a terem uma noção melhor de análise das empresas, tá? E aqui no ano passado cita, né, que a companhia, antes de prosseguir aqui com essa parte, fala que a RBSE, que são indenizações que a companhia recebe de ativos antigos, tá? Fala que a companhia teve uma alta aqui na RBSE e fala que a companhia teve 171,9% acima dos 112 milhões registrados no mesmo período de 2022. Então essa alta no lucro aqui é devido a esse aumento da RBSE e pelos investimentos que a companhia tem entregue, tá? E o recebimento da RBSE, que deveria ter acontecido nos 8 ciclos tarifários, foram prolongados para 11 ciclos, tá, pessoal? Então, essas receitas advindas da RBSE representará 1,9 bilhão para a ISA-CTEP até 2028. E a companhia pode pegar esse valor aqui, investir mais ou distribuir aí dividendos para os seus acionistas, tá? Muito bom isso aqui. E a companhia cita que tem uma premissa de remunerar bem os seus acionistas no presente, enquanto investe em leilões para gerar valor no futuro. Então, vejo essa atitude aqui da ISA-CTEP, dos gestores da empresa, como uma atitude bastante aí, uma atitude bastante sensata a se realizar para gerar valor para nós acionistas. Vale ressaltar que eu tenho uma participação na ISA-CTEP, né? E pretendo estar comprando aí bastante abaixo dos R$ 23 para aumentar aí minha posição na empresa, tá? Agora, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia, que é o principal instrumento aí, o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central, que eu vou alencar aqui a taxa Selic, porque hoje a taxa Selic se encontra em 13,8%, o Banco Central confirmou o Copom que vai manter em 13,7%, e eu acho, ao meu ver, que é um ponto interessante para a gente ficar de olho aí no mercado, porque, para quem não sabe, quando os juros estão altos, né, a bolsa em geral costuma ficar mais baratas, né? Então, os preços das ações aí com os juros elevados, eles ficam mais defasados. Por isso que eu gosto aí de estar sempre aumentando minhas posições em excelentes empresas a juros elevados, porque aí eu consigo, né, ter uma consigo ter consigo abocanhar preços mais baratos, né, com esses juros elevados. Vocês percebam que quando os juros estavam baixos, se vocês acompanharem outros sites, vocês podem perceber que o mercado em peso estava bem mais caro. Então, é sempre esse ciclo, né, que fica na bolsa, né, tanto bolsa como a taxa de juros, juros altos a bolsa cai, juros baixos a bolsa acaba aí subindo, né? Então, eu sempre aproveito essas altas dos juros para estar aumentando minhas posições em boas companhias, com o intuito principal de auferir dividendos no médio a longo prazo, né? E também ostentar um crescimento patrimonial. Agora, a última notícia, pessoal, o Copom mantém a taxa Selic, que eu já citei aqui para vocês, né? E o Comitê da Política Monetária do Banco Central decidiu manter a Selic em 13,7%, né? Existe uma explicação plausível aqui para isso, né? Para quem não sabe, no boletins aí Focus, da projeção da inflação de 2023 era para ser 6,5%, bastante acima do teto de 4%, o que aponta para os 3 anos seguidos de cumprimentos pelo Banco Central, tá? Mas o Copom diz aqui que não hesitará em retomar ajustes na inflação, principalmente aqui tem uma notícia que fala sobre isso, né? Que o comunicado vai além do alerta da possibilidade de voltar a aumentar a alta dos juros, né? O Copom enfatiza que, apesar de um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Então, pessoal, muitas pessoas ficam em dúvida nessa parte dos juros, né? O que acontece que essa matéria acaba não explicando aqui, vocês podem ler a matéria com calma, vou deixar aqui no link da descrição, mas todas as economias do mundo, os países do mundo, eles aumentam os juros na tentativa de acabar aí igualando a nossa moeda, né? Não desvalorizando a nossa moeda, porque com a inflação alta, né, os bancos centrais eles precisam aumentar a taxa de juros para acabar aí meio que equilibrando a inflação. Então, acredito que com uma diminuição dos juros, né, isso aqui pode acarretar também aí com uma apreciação aí da nossa moeda, tá? Então, inúmeros fatores aqui que transcorrem sobre isso, mas eu não fico me baseando por esses pontos. O meu único ponto principal é analisar boas empresas aí para eu aportar e aumentar as minhas posições nessas empresas, tá? Eu apenas uso a taxa de juros como elemento aqui, né,
de oportunidade, que eu acredito que tanto a Selic como a renda fixa são aí instrumentos bastante plausíveis para você aí guardar o seu dinheiro para reserva de oportunidades ou para uma reserva de emergência futura que você queira aí ter, né? E eu utilizo muito bem a renda fixa para isso, com o intuito principal de ingressar os meus recursos no mercado e aumentar a minha participação nas maiores e melhores empresas aqui do país a preços aí descontados. Então, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Eu agreguei para vocês inúmeros pontos aqui nesse vídeo, uma massa de notícias, mas esse vídeo teve um intuito, teve um caráter aqui totalmente informativo, né? E os meus vídeos aqui profundos de análise das empresas eu irei realizar mais adiante. Então fiquem espertos aí no canal, porque terá vídeos aqui bastante profundos sobre análise de empresas, onde eu julgo aí as empresas que estejam baratas e que tenham um potencial de crescimento bastante expressivo e que principalmente sejam de bons setores, porque eu sempre faço análise de empresas que estão enquadradas aqui na minha estratégia. Então, pessoal, dificilmente vocês vão ver aqui no canal eu fazer uma análise de uma empresa como, por exemplo, a Magazine Luiza, a Via Varejo e companhias aí de outros setores, porque são companhias que eu nem acompanho e eu não posso dar informações aqui para vocês sobre essas empresas. O que eu posso fazer é dar informações das empresas que eu conheço aí com uma certa profundidade. Então, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e até mais, pessoal.